nosso assunto hoje, então, são essa obra da literatura alemã contemporânea, mais especificamente depois da queda do Muro de Berlim, e ela se chama As Peras de Ribbeck, desse autor Friedrich Christian Davis. Agradeço ao Flávio por ter disponibilizado essa obra ali. O áudio também está ali, para quem quer ouvir, isso sempre é importante. A gente ter aquilo que a gente fala realmente em mãos, para os olhos ou para os ouvidos. Assim, a primeira pergunta é: vocês leram alguma coisa? Bom, o Flávio leu, porque você necessariamente teve que... Ou essa parte que você fez do áudio, como é que você fez? Porque hoje tem a possibilidade de você colocar... Porque não é a sua voz, Não, eu fiz por inteligência artificial. O áudio, todos os áudios que eu faço, por exemplo, eu crio textos, às vezes eu escrevo os textos para mim mesmo, entendeu? E aí eu vou lá e transformo esses áudios eu transformo esses textos em áudio, por meio de inteligência artificial. Sim. Mas eu vi lá a mensagem que você falou que poderia gravar e tal. Mas vamos fazer por inteligência artificial mesmo. E a Maria Clara, você não leu, Bom, nós vamos então, assim, a ideia dos nossos encontros é sempre vir para o encontro com a noção daquilo que nós vamos falar. Então, hoje, seria interessante que tivesse lido alguma coisa sobre as Peras de Ribbeck. Claro que eu vou apresentar assim, bem geralzão, mas não é a mesma coisa que ler. Então, pressuponho e acredito que a aula na universidade, na faculdade, é sempre o que justifica o nosso encontro numa sala de faculdade. Para mim, aquilo que nós lemos e nós vamos encontrar-nos aqui para falar sobre isso que nós lemos, ou seja, daquilo que nós acreditamos. Se nós não lemos, então assim, mas cada um de nós tem uma visão de mundo, e essa visão de mundo, esse diálogo sobre o que nós acreditamos e pensamos, que para mim justifica o encontro presencial, é aquilo que faz com que a gente queira se encontrar, porque essas coisas, por exemplo, para você saber resuminho sobre Peras de Ribbeck, não sei se tem algum, não pesquisei, mas certamente você talvez não encontre em português, mas em alemão você vai encontrar, mas se você tem a obra em português para ler, agora para ouvir, então você pode fazer isso perfeitamente em casa, você não precisa vir aqui, a universidade não se... O trabalho do professor, do intelectual, do doutor, do mestre, não é de apresentar resuminhos para alunos, não é isso. Por isso que eu não obrigo ninguém, então a gente está construindo a liberdade e a reflexão sobre a própria liberdade dentro dessa sala. Então o que seria isso? Então eu, por exemplo, não obrigo nenhum aluno a frequentar as minhas aulas. Então se você não quer, não se sente à vontade aqui para falar, para opinar, ou não ler, ou prefere, digamos, que você acredita que é melhor você ficar em casa e ouvir os resumos sobre literatura alemã, então você vai lá no YouTube e você tem todas as fases, tudo, se você tem preocupação, por exemplo, em fazer concursos, então você não deve vir para a minha aula. Você deve ficar em casa, ouvir os resumos desse tempo que nós estamos aqui, ouvir os resumos, tudo que eu coloco lá, esse material, você pode ouvir e ler e você se prepara para essas coisas. Agora, o trabalho aqui numa universidade do aluno e professor, para mim, a quebra do paradigma, o que nunca foi, quer dizer, a ideia da faculdade é sempre o professor vai pensar com os alunos e criar reflexão crítica, onde cada um pode defender a sua posição
e o professor leva os alunos a criar um pensamento próprio, né? E para isso que existem essas obras. Então, assim, nesse sentido, só para justificar essa questão de a gente ser livre, né? E mesmo se vocês não vierem aqui, eu vou gravar a aula e vou disponibilizá-la para vocês, né? Mas claro que a aula não vai ser a mesma coisa se eu a gravar sozinho, porque eu não preciso vir aqui também, posso fazer isso em casa e disponibilizar. Por isso que a questão do encontro em sala de aula, principalmente numa matéria como literatura, especificamente literatura alemã, eu vejo isso, a minha função como mestre, como doutor, pensar essas obras com os alunos, claro, apresentar minimamente um resumo, né? Uma visão dessa obra, o que ela faz, o período que está essa obra, que período que é esse, enfim, todo o contexto que compreende, né? Para a gente então pensar sobre isso, né? Bom, então eu para hoje, pensando então nessas peras de Ripper, a questão, nós estamos falando da literatura pós-moderna, literatura alemã depois da queda do Muro de Berlim, em 1989. Então, qual que é esse contexto? O que acontece ali na Alemanha um pouco antes e um pouco depois? Para a gente falar dessa obra aqui, As Peras de Ripper, né, para entender o que esse narrador está fazendo aqui, porque do início ao fim, ele narra em primeira pessoa, né? Ele fala dele mesmo, de 40 anos de história que ele viveu em que regime? No socialismo ou no comunismo, né? E agora o que vai acontecer? Com a queda do Muro de Berlim, ele vai ter de novo É um choque cultural. Ele vai ter de novo de viver com o capitalismo, né? Quer dizer, então a história dele, assim, só para entrar nesse pensamento de hoje, nessa reflexão, acima de tudo, sobre o comunismo e o capitalismo, né? Para a gente entender o que esse cara está falando, o que esse narrador está falando, onde está situada essa obra, né? Ela está situada depois da queda do Muro de Berlim, que é o que na história? É o fim do comunismo, quer dizer, da União Soviética, do comunismo como a União Soviética não entendia, como estabeleceu, né? E esse narrador, ele vai então, ele sabe disso, e ele vai ter que agora se adaptar novamente ao capitalismo, né? Então esse é o ponto, essa é, vamos dizer, grosso modo, a questão central dessa obra, né? Quer dizer, o contexto dela. Então eu coloquei, antes de mais nada, aqui eu coloquei um poema do Bertolt Brecht que fala do analfabeto político, né? Então aqui nós muitas vezes já falamos sobre isso, de que nós nos recusamos a querer pensar a política, a falar de política, né? E principalmente, por exemplo, em sala de aula, né? Como é que a gente vai dar uma aula se não fala de política, né? Como é que eu vou falar dessa obra se eu não compreendo que é comunismo e capitalismo, se eu não tenho uma visão, se eu me interesso por essas coisas, né? Se nós vivemos sob um regime capitalista, se eu não posso falar de mim mesmo, a minha opinião, quer dizer, primeiro partir que a obra diz, e eu depois falar de mim e vocês falarem de vocês, o que vocês pensam, quem vocês são, o que vocês acreditam. E é disto aqui, então, para iniciar essa ideia da importância de falar sobre política, veja aqui o poema de Bertolt Brecht chamado O Analfabeto Político. Você pode vir para nós, Flávio, por gentileza? Pior analfabeto. Bem alto, porque senão esse vídeo, esse áudio, ele não vai captar. Okay. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas.
nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos, os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto, o lacaio dos exploradores do povo. Então veja a crítica dura do nosso poeta Bertolt Brecht, que já falamos bastante coisa dele, né? Bom, então assim, só para sinalizar, dentro da literatura alemã, um dos caras mais importantes, veja o que ele fala sobre a política. Claro que o Brecht, ele tinha uma orientação, ele viveu na Alemanha Oriental, depois da Segunda Guerra Mundial, ele decidiu viver na Alemanha Oriental e ele estava então também, ele tinha uma visão mais de esquerda, né? Então assim, se a gente pudesse, como ele foi morar lá, depois de 1945, que a Alemanha ficou dividida então entre a Alemanha Ocidental e Oriental, onde uma a Alemanha Ocidental é capitalista e a Alemanha Oriental comunista no modo soviético. Então a primeira coisa que a gente poderia fazer para entrar, antes da gente falar da obra propriamente dita, é pensar um pouco sobre essa questão política, o que é o capitalismo e o que é o comunismo. Se vocês fossem definir, né, em poucas palavras, o que vocês diriam? Se você como professor está lá na escola e o aluno pergunta para você, professor, o que é o capitalismo, o que é o comunismo? Faça para mim um pequeno resuminho do que seria. Como é que você diria isso? Vocês têm assim uma noção assim, bem... O que vocês diriam? Sintetizado não teria não. Mas de modo geral, assim, vamos pensar de modo geral junto, o que caracteriza o capitalismo, por exemplo, né? De certa forma, igualdade, né? Porque a ideia do capitalismo é não ter uma divisão de classes que o capitalismo tem, o comunismo. O comunismo. O comunismo seria mais a ideia da igualdade. Que o capitalismo tem. Então você falou, vamos por partes, igualdade. Aí o comunismo seria igualdade. Aí você falou também da ideia de classes, nada de classes. O comunismo não teria classes, não teria capitalismo. E acho que é isso. A matriz fala de diferença entre eles. Se a gente for pensar na definição básica de cada um. Né? Vamos dizer. Uma frente, é isso que a gente quer aqui, uma definição, vamos dizer, uma ideia mínima do que é para nós capitalismo e comunismo, para depois a gente entrar nessa obra, né? Se você pegar, por exemplo, de forma, basta observar no radical, né? O comum, necessariamente, e o capital. O acúmulo de capital, o acúmulo de bens. Aí capitalismo seria bens, né? Se alguém pergunta qual que é o seu capital, você vai falar então o que seria o capital? O capital seria os bens, né? Qual o seu capital? Quais são os seus bens? Então, no capitalismo a gente teria uma noção fundamental, é o direito à propriedade particular, né? O direito à propriedade, porque aí você pode, então daí vem o capital, a busca de bens, né? E aí o que a gente vê, né? Então essa seria assim, uma definição básica. No capital nós temos, no capitalismo temos a propriedade privada, e no comunismo a gente não tem essa ideia, às vezes seria a abolição da propriedade privada. Mas será que seria isso mesmo? Esses detalhes a gente pode, nós não queremos entrar em detalhes agora, né? Vamos ter só a noção geral, né? Vamos ver o que fala, por exemplo, aqui, se a gente pegar uma definição básica, tipo, né, do dicionário, o que fala, né? Então aqui você tem o capitalismo é um sistema econômico e social onde a propriedade privada dos meios de produção é predominante e o
Em resumo, é um sistema onde as pessoas e empresas podem possuir propriedades e utilizá-las para obter lucro em competição com outras entidades, né? Então isso seria assim, uma definição bem, né, geralzona, né, que você tem propriedade privada, lucro, mercado livre, trabalho assalariado, acumulação de capital, ou seja, de bens, né? Concorrência, e aí você tem toda a história dessa origem e desenvolvimento dessa ideia de capitalismo, né? Aí vamos em oposição ver que uma definição que é o comunismo. O comunismo é uma ideologia política e econômica que defende uma sociedade igualitária, isso que você falou, né, Maria? A ideia da igualdade comum, sem classes sociais e com a propriedade em comum dos meios de produção. Isso é importante você pensar, dizer, como que assim, não existe a propriedade particular, assim, quer dizer, você tem a sua casa, cada um tem a sua casa, então, não sei também, mas a ideia de propriedade comum no comunismo é a ideia de que os meios de produção são comuns. Isso é importante. E quem comanda tudo isso é o Estado. O Estado, então, ele se apropria de tudo aquilo que era aqui no capitalismo, né? As empresas, as grandes propriedades, ou pequenas que sejam. Então, isso tudo vai ser comum, né? E o Estado é que é o verdadeiro dono de tudo isso e vai fazer a legislação sobre essas coisas. Em resumo, é uma teoria que visa acabar com a desigualdade e o capitalismo através de um sistema onde os trabalhadores possuem a propriedade dos meios de produção e não o Estado ou um grupo de indivíduos. Quer dizer, essa é a teoria, né? Mas na prática, o que nós vimos e vamos ver, né? No comunismo soviético, o Estado é, de fato, o dono de tudo, né? Bom, aí ele vai aqui colocar, então, né, em resumo, né, essa coisa da igualdade, propriedade comum, ausência de classes, Estado, e principalmente os dois teóricos mais importantes desse comunismo, como ele, assim, a partir dessas ideias do marxismo, do Marx e do Lenin, é que surge em 1917 na Rússia a primeira revolução dessas ideias, né? Mas aonde que tem origem isso aí, né? O marxismo, né? Claro que o Marx nasceu, não sei exatamente, mas em 1813 mais ou menos, acho que é essa data. E o que acontece? Em 1948, 49, há o Manifesto Comunista, né, do Marx e do Lenin. E o que é esse manifesto? Marx e Engels. Engels, perdão, não é o Lenin, né? O Lenin vem depois do Marx, que ele estabelece o que aconteceu na União Soviética, né? Então, obrigado, Flávio. O marxismo e o Engels, né? Os dois o Marx e o Engels, que redigem, né, sobre os grandes teóricos dessa ideia que começa ali em 1848 com o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, vocês têm ele, se vocês quiserem ler, tem toda eu não sei quantas páginas do livro, mas não dá mais de 100 e poucas páginas, né? E aí você tem as ideias, os detalhes dessas ideias, como conseguir essa igualdade, quer dizer, toda a teoria em torno de como estabelecer esse Estado comunista, né? Bom, não vamos aqui entrar em detalhes, isso são coisas vamos dizer, o mundo desde sempre, né?
capitalistas ou comunistas. Ou se não querem falar sobre isso também, para tranquilo. Ninguém é obrigado a defender alguma coisa ou se revelar dessa forma. Ou se vocês são outra coisa. Acho que é muito difícil você não se encaixar no sistema capitalista hoje. Mesmo que você tenha, por exemplo, pensamentos do comunismo, do bem comum, das questões igualitárias, mas é possível praticamente hoje você não viver na troca. De certa forma, é uma visão de sociedade boa, assim, necessária, todo mundo igual, mas assim, tá tão na nossa cabeça, o capitalismo, que assim, se colocasse o comunismo, a gente mesmo ia surtar, por não ter mais, porque assim, a gente nasceu, é capitalismo, a gente cresceu com o capitalismo, com a vida que a gente tem que ter. Então, se colocasse o comunismo, assim, eventualmente no mundo, acho que a gente ia dar uma. Não ia dar muito certo hoje em dia. É romântico demais, né? Você pensar que é comum, que é igual. Se o próprio ser quando nasce já é totalmente diferente. Entende? É complexo dizer isso. Mas é claro que para um sistema de uma sociedade poderia funcionar. Sim. Essa a questão, então, o que nos interessa, o que para nós, vamos dizer, nós somos pagos para pensar aqui, né? Nós somos pagos pela sociedade para estarmos aqui e justamente olhar para a história e ver o que aconteceu e a gente propor para a sociedade, educarmos a nós mesmos e passar ideias ou projetos para a sociedade para não acontecer coisas que vão causar muito mal, piorar a sociedade do jeito que ela está. Então, desse ponto de vista que eu acho muito importante as aulas em faculdade, os encontros em faculdade pública principalmente, porque faculdade pública é paga pelo povo e aqueles que estão lá devem produzir, pensar coisas que ajudem a melhorar essa sociedade. E essa é a nossa função tanto de docentes quanto de discentes. É pensar isso e para isso somos pagos. É isso que caracteriza para mim uma universidade pública, porque a particular não tem esse compromisso, mesmo que ela coloque lá, porque a particular você não pode. Não, a particular ela tem o direito de pensar da sua forma particular. O cara que fundou, o cara que é o dono, o cara que ganha, mesmo que coloca sem fins lucrativos, mas a vida dele depende Então, assim, é diferente a pública, onde é que o povo que paga aquela, né? É o imposto daquelas pessoas que trabalham que paga a gente. E isso, então, para nós, assim, é uma responsabilidade muito grande. Dentro do sistema capitalista, do regime do sistema capitalista, você pode pensar programas que possa ir, programas sociais para que você possa ajudar a sociedade, que é o que vem sendo já desenvolvido, né? Por partidos aí que são mais progressistas. Então, dentro do sistema capitalista, você pode pensar programas sociais por meio do Estado, né? Para diminuir aí a desigualdade no sentido social, no sentido de bens, né? Sim. Você pode pensar dentro, mas ainda eu não vejo, pelo menos, não consigo ver ainda um outro regime, um outro sistema. Eu acho que para isso acontecer teria que ter sido muito tempo atrás. Mas muito tempo atrás. Sei lá, acho que hoje em dia é muito difícil alguém, sei lá, acho que é muito difícil alguém, independente do poder que essa pessoa tem na política, assim, Porque ela sabe. independente do poder que ela tiver, ela, eu acho que não consegue
milhares de anos, talvez, né? Não como a gente tem hoje, né, esse capitalismo mais, né, cada vez mais mercado livre, né? Mas ele surge, quer dizer, a ideia do capital, de você ter bens, de você ter direito à propriedade privada, isso é desde que o ser humano começou a pensar, né? Ele começou a pensar e a partir do momento. Então, assim, a própria. Então, aí você tem, por exemplo, a oposição a isso, a gente poderia, grosso modo, talvez definir que só há duas possibilidades para a organização social. Uma é onde você considera que há o direito à propriedade privada. Essa é uma forma de organizar a sociedade, né? O acúmulo de bens. Ninguém vai te pedir, tipo assim, se eu quero só um carro, é um caso, eu quero 2, 3, 4, é problema meu. Você é livre também para você resolver o que você quer, com os bens que você quer. Então, é a livre concorrência, né? Isso é importante para o capital. É a propriedade privada junto com a ideia da concorrência, né? Esse direito, essa liberdade de você ter bens e principalmente o mercado. O mercado se torna fundamental, né? Então você poder negociar o lucro, isso tudo é legal, né? Isso tudo é dentro dessa visão de uma cultura milenar, né? De acumular bens e de, com isso, quanto mais bens a gente tem, mais a ideia de que vivemos melhor, que nada vai nos faltar, né? O capitalismo leva você a ter recursos, né? E se você, conforme você vai obtendo recursos, fica difícil você não dominar um determinado setor. E aí você pode escravizar as pessoas. Bom, aí tem a questão, quer dizer, nós estamos aqui pensando. Porque se você detém um monopólio ali, se você claro, você trabalhou e conquistou tudo, mas eu falo assim, de um certo modo, aí é monopólio, né? Você tem o domínio de uma tecnologia, por exemplo. Tudo bem que você estudou, tenha feito tudo, mas para você escravizar uma população que depende daquilo ali. Então, assim. Leva a isso, assim, o capitalismo desenfreado. Claro, as consequências dessas ideias, o que nós temos que pensar é as consequências dessas ideias. Não se trata nem de falar, não, isso é certo, isso é errado. Nós estamos aqui para pensar as consequências, né, dessas ideias colocadas em prática. E as consequências que nós temos do capitalismo é o mundo que nós temos hoje. Isso é o capitalismo. Então, se tem problemas a resolver, tem muitos. Como que vamos resolver? Então, vamos continuar nessa ideia, então, dessas mesmas ideias, só que precisamos aperfeiçoá-las, ou o que é, né? Por outro lado, se a gente chegar a uma conclusão e falar assim, não, essas ideias que elas são a origem de todo o mal que está hoje aqui, mas também a origem de todos os bens que estão aqui, né? Então a gente deveria pensar sempre do ponto o que essas ideias têm de bom, o que elas trazem de bom para nós. Então não há como negar que as coisas boas que existem hoje, elas também têm origem nessas ideias. E todo tipo de conforto e facilidade que a gente tem hoje é graças a isso, alguém pensou. Você já sabe, né? Então, assim, a gente não pode ser, por isso que tendencioso, você simplesmente falar, eu sou isso, e aí você não quer mais pensar sobre a própria ideia que está por trás dessas coisas. Então, o outro lado seria o quê? Então, seria a ideia da não propriedade, né? Então, organizar um mundo
isso dessa forma. E no comunismo, necessariamente, você vai ter que fazer a revolução. Então, uma revolução onde os proletários vão ocupar o poder, né? Vão derrubar a burguesia, no caso, que é que detém as ideias do capitalismo, a prática do capitalismo. Então, você precisa derrubar um governo burguês capitalista para instalar. E isso aconteceu na Rússia em 1917 e foi se expandindo pela Europa até a guerra então, de 1945, onde a Alemanha é derrotada. E por que a Alemanha foi dividida? Porque a Rússia, os Estados Unidos, Inglaterra e França, que ganharam a guerra, então dividiram a Alemanha em 4 setores. E a Alemanha Oriental era o setor soviético. E por isso que na Alemanha Oriental se estabeleceu esse regime comunista soviético. E é dentro disso que está essa obra, As Peras de Liebig, e dentro dessa perspectiva que nós temos que nos colocar nesse ponto de vista do narrador, né, que fala dessa obra. Eu acabei achando que As Peras de Liebig, no caso, o poema ali, né, era uma metáfora, praticamente. Sabe? Dá para a gente pensar na questão da metáfora, né? De oferecer as peras para as outras pessoas. Aí nós temos no início, justamente, cadê o poema? É esse daqui, né? A pessoa tem um pouco mais acima aí. Aqui, né? Isso. Não ficou, não é muito visível aqui, né? Mas dá para ler, né? Sim, se alguém está bem, dá para ler. Esse título, né? O Senhor von Riebeck, em Riebeck, região do quê? De Havelland, Sim, né? isso, de Havelland. Né? Do rio Havel, né? Isso, só que aí fica Havelland. Do rio Havel. Então veja, ele começa a obra falando de um poema, Theodor Fontane, que é um poeta muito famoso alemão da época do realismo naturalismo, né? 1880 por aí, e ele escreveu esse poema homenageando esse senhor von Riebeck, que morava nessa região de onde esse narrador desse livro mora, né? O eu lírico, né? O eu narrador, ele mora. Então, o nosso autor, né, Christian Delius, ele introduz a obra dele com esse poema, O Senhor von Riebeck, e, em resumo, a gente pode dizer o quê? Que esse poema, ele enaltece, ele fala desse Senhor von Riebeck, né, que era o quê? Era um burguês. Era essa ideia do capitalismo, essa ideia de um cara que tem muitas terras, né? E esse poeta, ele fala. É uma metáfora no final de tudo, não? Oi? É uma metáfora aí que ele faz. Como assim? Ele faz uma metáfora do sistema. Do sistema capitalista. Isso. Ele faz uma metáfora. Porque eu fiquei pensando. Depois que eu li, eu fiz, caramba, parece. Claro, passou pela cabeça, eu falei, eu não vou ficar analisando, né? Sim. Eu vou executar aquilo que eu tenho que fazer, Mas é isso mesmo, a ideia do poema é mostrar assim, né? Como esse cara, com todos esses bens, como ele é bonzinho, como ele é bonzinho com as crianças. Então, as crianças, ele tinha, por isso que tem essa ideia da pera, né? Uma pereira. Então, as crianças que cabiam no sítio, né, que moravam ali, Riebeck, elas iam lá e davam uma pera, né? Então, assim, ele passa essa visão de um Senhor bondoso, um Senhor que quer o bem, que faz o bem o tempo todo, né? Então, assim, é a visão do capitalismo, né? O
cara que tem muitos bens, veja isso até hoje. Se Esse você coisa pegar. que morre, aí vai um outro senhor e coloca a cerca em volta lá, né? E não deixa mais as crianças chegar até as peitas. O herdeiro dele. O herdeiro dele, isso, justamente. Ele já presume, né? Ele fala, por conhecer o filho, ele fala, não. Aí ele faz o pedido, né? Exatamente. Pede para colocar uma pera lá junto com o caixão. Então a ideia, então, sabendo que ele tem um herdeiro, o filho dele, que já é mais egoísta ainda, né? O poeta coloca ele como um cara que não é egoísta, um cara que é bom, um cara que é generoso, que, né, abre a mão. Né? O filho dele já não é assim, vê que ele vai colocar uma cerca em volta da propriedade para ninguém, né, as crianças ficarem. E aí ele sente, né, o Sr. Ribbeck, né, o pai, né, ele, sabendo disso, ele leva uma pera para dentro do túmulo. Né? E lá no túmulo dele nasce uma pereira e de lá de novo, então, ele continua distribuindo as peras para as crianças. Ou seja, a ideia da distribuição não morre. Exato. A ideia da distribuição não morre. Da bondade. Isso. Né? Então a gente vê isso aí tudo. Bom, esse é o poema, então, né, do Teodoro Fontana, desse poeta importante. Professor, só rapidamente, eu estou achando que o marqueteiro do Lula, ele tem entendido isso aí. O marqueteiro do Lula, eu acho que porque ele foi em 16 que o Lula foi preso, né? Eu não lembro agora. Também não lembro. Eu não me recordo, 2018, eu não me recordo. Mas eu sei que quando o Lula estava lá em São Bernardo, no campo, para ser preso, e o povo lá não queria que ele fosse preso e tal, sai um cidadão lá e fala assim, acho que, aliás, não lembro agora se o próprio disse, que o Lula já não é mais um cidadão, o Lula é uma ideia. Entende? Então aí eu lembrei, quando eu estava lendo esse poema, eu lembrei dessa, porque ele foi televisionado tudo. Ele disse, já não é mais o Lula, não é mais uma pessoa, o Lula se tornou uma ideia, que é essa ideia do Ribbeck, de oferecer as peras para as pessoas. É a ideia da distribuição A do pão. distribuição do pão, é isso? Por isso que eu falo, esse cara acho que deve ter marqueteiro, leu essa questão aí e passou para ele, né? Porque é muito forte uma colocação dessa. Porque assim, Por exemplo, agora eu me tornei uma ideia, eu sou uma ideia. Isso é importante, a gente pensar por que não é a pessoa que não morre, mas as ideias ligadas tanto faz então, o sistema capitalista, porque o capitalismo não morre, né? Porque tem todas as ideias, a prática dessas ideias, e faz com que isso vai andando, né? Às vezes tem uma coisa que vai mudando, vai se, né? Ou vai piorando, vai melhorando, até um momento que fala, não, essas ideias não servem mais. Né? Mas o fato é que tanto o comunismo quanto o capitalismo, você tem, quer dizer, não há ali alguém que fala, eu vou fazer o mal para todo mundo. Não, a ideia prevalecente é sempre dessa forma que as coisas vão andar melhor para todos. Né? Esse é, por exemplo, a origem de alguma coisa. Né? Quando você tem um comunismo que é, vamos dizer, uma ideia mais recente, quer dizer, que alguns começam a desconfiar dessa ideia da propriedade particular, então o que acontece? Então a gente tem que pensar, repensar e refazer tudo isso e trazer algo novo, né, que se oponha a isso que está aí. Né? Nesse sentido que nasce o comunismo. Agora a gente pode pensar, o comunismo, ele nasceu quando? Né? Quando você ouve esses vídeos que estão na internet ali, ou mesmo de
pessoas mais entendidas, que realmente estudam o assunto, que fazem vídeos também, que estão lá disponíveis para nós, você percebe que há ali sempre essa origem ali em Marx, em Engels, né? Antes disso, com eles, aí sim, tinha os socialistas utópicos, né? Aí você tem o Fourier, o Saint-Simon, que tinham uma visão, assim, vamos dizer, mais... Trotsky também é? Trotsky não, Trotsky é dessa linha ali ele é um dissidente do Lenin, né? Mas eles andam nessa linha mais da... Agora, esses socialistas utópicos, que o Marx chamou eles assim, eles eram de uma ideia da não violência, a ideia que você fazia uma transformação dentro do próprio capitalismo, você faria cooperativas, você sabe, essas ideias que são assim, não no sentido de uma rebelião, não é que você tem que derrubar o capitalismo, né? Bom, o que eu queria assim, é retroceder um pouco mais e ver se realmente essa origem da ausência de propriedade, isso é coisa do Marx? Não é coisa do Marx. Isso aí é onde é que, por exemplo, eu sei onde é que está a primeira ideia da ausência de propriedade. Você encontra ela em Jesus Cristo, nos Evangelhos. Você encontra lá claramente dito, Jesus Cristo diz o seguinte: se você quer ser meu aluno, você quer me seguir, quer formar algo novo, diferente, então renuncia a toda a posse. Nada de posse. E aí você tem, quer dizer, o Cristo, né, que os cristãos consideram o Salvador, a condição para você ser discípulo, aluno, frequentar a escola do mestre, é que você renuncia a posse. Então, dali que você tem essa primeira interferência na história de que a propriedade particular é o mal, né? Agora, aí a gente pode aprofundar essa ideia. Se você pensar o Marx, por que então Marx não ligou, ou aqueles que pensaram na ausência da propriedade particular, o que você faz quando você estuda uma ideia ou quer trazer algo novo? Você vai no passado e vê onde é que essa ideia já estava. E o que o Marx fez, ou aqueles que o seguem? Ele não fez isso. Porque se ele tivesse analisado isso, falou, não, essa ideia não é minha, essa ideia já existiu, está ali, e apontar claramente isso. Mas aí a gente poderia, por que o Marx não adota, ele faz justamente o contrário, ele bate na ideia da religião, ele vê que a religião é o óbvio do povo, e não, então nós não vamos fazer isso, porque isso aí é uma ilusão. Agora, os socialistas utópicos, por isso tem o Saint-Simon francês, né? Porque Santo Simão. Eles estão mais ligados a essa ideia de algo que poderia ser visto como mais próximo de Cristo, né? Essa ideia. E se você for lá no 2025 anos atrás, então você tem essa ideia e você tem a primeira comunidade comunista. É nos Atos dos Apóstolos. Lá você vai encontrar. Eles viviam, tinham tudo em comum, ninguém se dizia dono de nada. Lá você tem essa comunidade. Então por que esses que querem revolucionar não recorrem a essas sociedades, né? E falam, não, ali já o que estuda isso deve voltar no tempo, deve apresentar essas coisas, dizer por quê. Agora, o que o Marx faz, né? Ele então entende que a revolução ela tem que ter violência. Então, claro, não pode ser com Cristo, porque Cristo, então, por isso que a gente já pode entender que para ele não rola de forma pacífica, tem que ser uma imposição.
nenhum cara que tem muitos bens, você chegar nele e vai conversar com ele, vai falar, ó, o cara está passando fome lá, você não quer dividir com ele os bens? Né? Isso não vai rolar assim, né? Então é ter pé no chão, como se diz, né? Então o Marx acreditava que isso tinha que ser feito de uma forma violenta, né? Os socialistas utópicos não, né? Mas aí a gente pode continuar nesse aprofundamento de uma ideia, porque se você pensa que a origem de todo o mal está na posse, então por que você, aonde que você tem um argumento para dizer que a posse é um mal? Por que eu não posso ter uma posse? Que razão, que lógica poderia fazer com que eu contra-argumentasse contra alguém que fala, olha, eu tenho direito à posse sim, né? Se eu conquistei essa propriedade, eu trabalhei, ganhei dinheiro, comprei uma propriedade e construí a minha casa, por que o que me desautorizaria dentro de uma lógica, dentro de algo que você realmente argumenta de uma forma lógica, né? O que poderia ser isso? Para mim, a única forma que desautoriza alguém a ter posse é a ideia de que existe uma energia que tudo criou. Então todos esses bens que já existem, eles foram criados, né, há trilhões de anos. Você tem essas árvores, você tem essas terras, você tem a vida, você tem a própria vida dentro de você, e isto foi feito por esta energia criadora que tudo cria e tudo doa, e a qual nós começamos a chamar de Deus, né? Aqueles que, né, toda essa história de Deus, ela é isso, só pode ser isso, é essa energia que tudo cria e tudo doa. Então, o Marx, ele não foi até lá. O Marx, ele simplesmente quer dizer, mas qual é o argumento que justificaria alguém não ter posse? E você só pode argumentar de que você não tem posse porque você imagina que alguém criou isso. Então, se eu não criei e me aposto daquilo que eu não criei, eu sou ladrão. Então, é só essa consciência que faria com que alguém renunciasse à posse. E essa consciência, e aí, para mim, é Jesus Cristo, essa ideia está em Jesus Cristo, né? E para mim, essa ideia é realmente a ideia correta. Então, a existência é admitir a existência de que há uma energia criadora que nos criou, e todo aquele que cria e vende alguma coisa, ele é contra essa energia criadora. Ele se torna a ideia de ateísmo, para mim, é isso. Um ateu é aquele que então ele chega e fala, isso aqui, ninguém criou isso aqui. Isso aqui é meu agora porque eu cheguei primeiro aqui, e aqui eu vou colocar uma cerca, isso agora é meu. E de fato, para mim, todos os estados que estão ali, né, seja eles, vamos dizer, na época que nós estamos falando, né, do comunismo e do capitalismo, não importa se comunista ou capitalista, eles não respeitam essa ideia de que você só resolve o problema, né, se você criar e doar. Então, eu concordo com o Marx quando ele diz que a religião é o ópio do povo. Porque da forma como a sociedade elas vivem, você não vai conseguir, até porque não conseguiu, resolver as questões por meio
da região ou qualquer outra coisa que seja, mas sim por meio da política em si. O que é a política? Eu penso de uma forma, você pensa de outra, ela pensa de outra. Então nós vamos tentar chegar a um consenso. Então, a política, sim, ela é, eu acredito nisso, o meio de modo consciente e real para que as coisas funcionem aqui, né? Ela seria, eu falo seria porque a gente vê que não é, mas ela é uma forma criada por um ser pensante que vai mediar as questões. Olha, nós três pensamos diferente, mas a gente pode chegar a um consenso. Nós podemos ver o que nós temos em comum e não em então, se aproximar pela sim, ideia daquilo para que o bem se estabeleça, vamos dizer assim. Porque eu não vou ficar 100%, ela não vai ficar 100% e você não vai ficar 100%. Entende? Sim. Então, para a gente viver em comunidade, A política é fundamental. a política. Eu chamaria a política de Deus, vamos dizer assim. Política. Eu chamaria a política de Deus. Esse Deus que você comenta, que você fala, eu chamaria esse Deus de política. Vamos colocar assim: a política como uma entidade, um mito. Então, por meio da política, né? Até porque a palavra Deus é, enfim. Assim como você define política, a política ela resolveria essas questões, porque é nós três, de forma consciente, sóbria, que a gente vai chegar aqui e debater. Olha, vamos falar de uma aula assim, vamos prestar atenção assim, vamos fazer dessa forma, para que agrade a todos, para que você possa colocar o seu pensamento, para que a gente possa ouvi-lo e para que a gente possa colocar o nosso pensamento também, sabe? E estabelecer uma forma política, e não haver sei lá, qualquer outra coisa que seja. Então eu acredito que a política, de forma consciente, sóbria, a gente chega no bem comum. Sim. Entende? Aquilo que. Porque ninguém vai ficar 100%. E aí já seria, também, se você quiser ficar 100%, aí seria autoritarismo. Sim. Aí já penderia, não, vai ser do meu jeito. Sim. Então aí já pende já para outras coisas, né? Mas Essa a política, né? A política, ela é fundamental. Ela no fundo, é o que o Brecht diz no poema. Ela diz quanto que vai custar para cada um, tudo. Ela é a organização social que nós vamos pagar o preço pelas ideias erradas que estão ali. eu chamaria essa energia criadora que você sempre comenta de política. Isso. Da nossa forma aqui. Aqui, na Terra. Nós aqui, seres humanos. Política. Vamos fazer política. Só que se a gente não quiser fazer política, não vai acontecer. Não vai. Não vai. Entende? Então, é fundamental que se entenda o que é política na sala de aula. Porque a origem de todo mal está na política, na falta da política. Do entendimento, do discernimento real do que se trata a política. Mas a política, ela acontece. Porque não, ela comanda. Então, mas quem dirige, às vezes, não sei, sabe? Porque fica. Isso, as ideias que dirigem a política. Então, se nós estamos falando de política aqui, estamos falando de comunismo e capitalismo, o que eu estou colocando na política, então há duas formas de você organizar a política. Você pode organizar a política, e a política no sentido não só sua visão de mundo particular, como social, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí você tem duas formas, com a propriedade privada e sem a propriedade privada. E o capitalismo propõe a propriedade privada. E o comunismo, ele rejeita essa propriedade privada.
Né? Certo. Então, é sobre isso que nós podemos pensar, e aí vamos entrar um pouco nessa obra, depois no final, a gente, para pelo menos ver um pouco a situação desse narrador, né? O que acontece com ele, qual que é a sua insatisfação de modo geral. Então ele começa com essas peras do Riebeck, né? Ele apresenta esse senhor von Riebeck, esse poema, como um senhor maravilhoso, bondoso, generoso, e aí começa a narração, né? E essa narração, ela tem aqui, né, quando eles avançaram do leste, vindos de Berlim Ocidental, em 3 ônibus, em reluzentes carros vermelhos, brancos e azuis, e aí ele vai falando, quer dizer, o início da narrativa é do pessoal da Alemanha Ocidental indo para a Alemanha Oriental, especificamente nesse pequeno bairro chamado Riebeck, né? E onde esse narrador que narra aqui em primeira pessoa, né, digamos, ele é o narrador onisciente, e ele começa do início ao fim, você vê aqui, não tem ponto nenhum, né? Então ele vai falando sem colocar ponto nenhum. A gente poderia depois pensar o que significaria isso. É engraçado isso aí, eu estava observando isso, porque é uma forma de dizer as coisas, assim, sabe? Cara, não tem ponto aqui mesmo. Talvez já que estamos nessa. É um estilo ali, né? É estilística isso, né? É um estilo narrativo sem pontos. Não sei se eu não conheço nenhum livro que seja narrado assim. Tem um brasileiro que fez isso, em Santa Catarina. É. Você lembra, mano? Mas de qualquer forma, a primeira impressão que me passa aqui é o que a gente entende. Então, a abertura do Muro de Berlim, né? O pessoal os capitalistas da Alemanha Ocidental vão para lá, para a Alemanha Oriental, fazer festa e levam uma pereira para plantar nesse sítio do Riebeck ali e festejar com eles, com cerveja, né? E esse narrador ele começa a falar disso, dessa invasão do lado ocidental, lá no lugarzinho deles, a casa deles, o lugar daqueles 40 anos. Então, talvez esse estilo narrativo sem ponto, a primeira impressão que me dá é esse cara, esse narrador, ele nunca pôde falar o que ele queria, né? Na Alemanha Oriental, porque no final virou uma ditadura, né? E agora ele, de repente, com a queda do muro, você pode falar o que quiser, agora você é livre. E aí ele começa a falar e não para mais. Acho que por isso eu falo brasileiro. Os pontos da introdução. Só no final que ele coloca um ponto, parece que ele estava com aquele lado preso, né? Para falar. Desabafou ali. Para desabafar, né? Fazer esse desabafo. Porque, bom, mas o que ele fala aqui no início, né? Então ele está nessa situação, esse pessoal tudo aí vai fazer festa no bairro dele. E a gente percebe o que, à medida que ele vai narrando, né? Ele vai falando de como era a vida deles ali na Alemanha Oriental. E eu grifei aqui algumas coisas na medida que eu fui lendo, né? Não vamos agora ver tudo isso, mas algumas coisas, né? Até que me senti no pobre enganado com todos aqueles beijinhos com as garrafas de aguardente, de pera. Apesar disso, enaltecido e livre e animado por vocês, venham, não desanimem, coragem. Quer dizer, enfim, quer dizer, ele se sente enganado aqui, mas por que ele se engana? Né? E aí, ao longo da narrativa, a gente vai percebendo que ele se sente enganado justamente com essa coisa de que eles vêm do lado do Ocidente, dos capitalistas ali, e como que diz assim, olha, nós vencemos, vocês são os burros, tá vendo? A gente já sabia que vocês iam tomar na cara, né? Vocês não quiseram ouvir a gente, por que vocês foram aí seguir esses caras, tá vendo? E agora, então, aí assim, sabe essa coisa da disputa de ideias, que nós estamos aqui falando, e a gente quer provar para o outro que nós estamos certos de qualquer jeito, e aí cada um sai do seu caminho. E há depois uma ausência de pudor, eu fiquei pensando, sabe? Porque eles
bate tanto pelas práticas deles que eles fazem. A ausência de pudor mesmo, eu digo no sentido de, olha, vocês são burros. Bom, mas isso foi um pensamento. Mas assim, a coisa, então a gente vai vendo na narrativa, expressões aqui, os incompetentes, a Stasi, a polícia secreta. Então veja, um papel muito importante na Alemanha Oriental teve essa Stasi, né, que é a polícia secreta, que a gente viu também no filme Sonnenallee. Isso. Que é aquele vizinho lá que está lá e ele escuta, ele tem escutas em algumas casas, então você não sabe se você está sendo, tem alguma escuta dentro da sua própria casa, e você perde todo esse direito a pensar de forma livre. Então essa Stasi era a polícia secreta. A vida dos outros também, né? A vida dos outros relata bem essa questão da Stasi. Então, no fundo, essas narrativas que nós temos, que nós vamos ver aqui, só uma, duas, três, talvez, né? Essa daqui, depois dessa, a gente vai ver o outro período. Vamos ver o período da literatura da Alemanha Oriental, propriamente dito, quais eram as orientações de realismo socialista, né? Na Alemanha Oriental. E aqui nós estamos vendo pós, né? Então, essas narrativas, elas são, de modo geral, sobre aquilo que eles viveram, né? Como que era a perspectiva, né, são diversas perspectivas também, né? E aqui nós temos uma perspectiva. Se na Sonnenallee a gente tinha uma perspectiva assim, vocês veem um autor mais comédia, né? Ele não faz uma crítica ao sistema, ele está mais assim para o capitalismo, né? Tá vendo? Eles estavam ali, mas o tempo todo eles queriam produtos para lá, né? E no final eles viram que, pô, isso não dá, a gente quer também ter as coisas, cara. A gente quer bem, isso que é o melhor para nós, né? E aqui a gente percebe uma perspectiva diferente, né? De um cara. Então quem que é esse narrador? Ele era um cara da classe trabalhadora, né? Que plantava, colhia naqueles campos coletivos, e ele vai narrar esses problemas e coisas que eles viveram lá, e agora, principalmente como ele se sente com essa invasão, o pessoal querendo fazer festa com ele, né? E ele fala, bom, eu me senti enganado. Quer dizer, ele não está nada feliz para esse início de conversa, e ele agora vai dizer por que ele não está feliz, né? Primeiro, então, essa coisa de que eles estavam sob esse regime, que no início parecia bom, era uma teoria, tudo parecia belo, a gente ia construir, enfim, uma nação melhor, mas no final a gente foi enganado, e ele narra, né? Com esse Estado que vigiava tudo que a gente fazia, né? Fôssemos os figurantes para a pereira e chorássemos a morte do senhor Ribber. Quer dizer, ele sempre traz de volta o Ribber, né? Como servos, como crianças, e como se vocês não quisessem perceber que há muito não somos mais servos, tampouco senhores. Quer dizer, ele começa a desenvolver a ideia aqui, a gente não quer ser servo, né, como na época do Ribber, né, que o Ribber é o senhor dos bens, né, o grande proprietário, por isso que ele coloca no início, mas é aquele que dá, então você produz e você dá para as pessoas, você é aquele político, né, que distribui para todos as camisetas, e aí vota em você, e você é o bonzinho. Né? Então, tem que tomar cuidado também no caso do comunismo, por exemplo, vamos falar um pouco assim, que você pode ser escravo do próprio Estado, a depender de quem esteja lá. Essa também é uma questão que tem que ser colocada. Exato. E é o que aconteceu. Então, é justamente. Você, por exemplo, o capitalismo não é ok. Tem aí os prós e contras, mas ok. Mas o comunismo, a depender de quem está no poder, que se lasca. É um regime que. Eu vou colocar isso aqui na tua casa e eu quero saber se você. Foi o que aconteceu. Quando você tem uma ideia de um Estado que comanda tudo, né, absoluto, é um Deus, como a gente viu naquele livro
Susanne Ketzer, né, que ela faz de Luther usa o Der Stock, onde é que ela faz a análise do Ceausescu, Do Ceausescu da Romênia lá, da né? Romênia, É verdade, que era um é verdade. ditador, então assim, o Estado como ditador é um só que comanda e todos estão. Então é essa ideia de que vocês são todos servos do O Estado. culto à personalidade que ela fala lá, né? Então, parece que assim, uma das coisas que a gente já pode estabelecer que a ideia de servo, de senhor, como ele fala aqui, não serve. Ele já se libertou dessa. Então, esse narrador, ele está consciente disso. Né? Quer dizer, ele está consciente que ele foi servo desse Estado. Ele não quer mais. Eles se libertaram agora, porque eles tomaram iniciativa de alguma forma que não querem mais isso. Mas daí os outros acharam que eles querem voltar para esse sistema de que tem o senhor Liber, que nós vamos servir agora, em vez de servir um Estado, senhor, nós vamos servir agora os particulares, cada um, né? Então, a ideia, olha que coisa que fica. Bom, esse aí não, caramba. Eu gostei bastante, porque ele mostra, né? Os dois senhores ali. Sim. Ele mostra os dois senhores. O capital e o capitalismo e o comunismo. E, no fundo, e para isso que a gente tem que pensar, quando você fala, nós queremos, alguém sugere, não, o comunismo é melhor, então você tem um Estado que controla tudo, e o outro fala, não, o capitalismo é melhor. O que no fundo diferencia é você quer ser comandado por um só, que é o ditador absoluto, que é o Deus, né, o socialismo, ou você quer um líder, né, que é um grande poderoso, tem muito dinheiro, que o capitalismo é isso. Então você tem várias empresas, né, então hoje o que a gente tem no mundo, a gente pode até falar assim, mas a China, né, tem ainda um Estado, um país que não é capitalista, né? A própria China, o que ela fez? Porque o capitalismo é o quê? Você se enquadrar no mercado, você entender que o mercado é importante, que você vai negociar, e se você não se abrir para o mercado, ele vai te engolir. E a China fez isso, né? Embora tenha um Estado lá, mas o mercado ele comanda tanto quanto em qualquer autoridade. Bom, aí ele vai falar aqui um pouco assim, aramos os campos, nossos campos, e não de um senhor von Riber, de Riber, cujos descendentes exibem novamente o nome Riber como um direito, e entram os celeiros e medem o povoado de ponta a ponta, com passos senhoriais, fazendo a terra tremer. Quer dizer, ele vai narrar. Ele vai falar aqui dessa coisa, então vejam, vocês querem ir para o Riberg agora como senhor de novo? Né? É isso que vocês propõem? É isso que vai acontecer aqui. Os caras, os descendentes do Riberg, né, eles já estão lá de novo para requisitar esse povoado, essa terra, que foi tomado deles, né? Os comunistas tomaram, né? E agora eles vão voltar para reaver aquela terra. Mas assim, nós vamos. Eu quero assim, colocar umas ideias finais aqui para a gente encerrar o assunto de hoje. O que se trata nesse livro, né, o que a gente poderia colocar, uma das questões fundamentais que esse narrador coloca, do início ao fim, é a quem pertencem as terras. No fundo é isso, porque ele vai falar que esse Liber, ele tem, são 700 anos que essa família está com essas terras, né? Passa de geração em geração, né? E as terras estão ali. Agora, de repente, surgiu um regime e ele narra toda a desgraça dele, né? Uma pessoa nas mãos desses senhores, né? Seja ele Estado, seja ele o proprietário Liber, né? Burguês. Então ele não quer mais isso para ele, né? Ele critica o pessoal que vem da Alemanha Ocidental fazer festa e não tem um pouquinho de empatia, ou seja, de reflexão, né, sobre o que passa dentro dele, porque ele superou já essa ideia de senhor, ele não quer mais, ele não é que ele mudou de ideia, que agora ele quer um senhor liberto.
mas os capitalistas estão ainda com essa ideia na cabeça. Sim. Nós queremos empregados aqui, e é isso que nós somos, sempre seremos. E ele aqui está falando, não, eu não quero isso. Não é que eu digo que o capitalismo é melhor. Não, eu estou mais consciente aqui, porque eu não quero mais esse capitalismo, mas também não quero isso. Né? Então, o que a gente poderia pensar é qual que é, então, a alternativa, se é que existe uma alternativa, né? E o que vocês pensam, que cada um de nós pensa, como isso é a nossa função como seres humanos, quando nós estudamos obras literárias, períodos onde é que esse cara ele vai narrar todos os problemas que ele teve lá, para a gente não cometer novamente os mesmos erros, né? Sem tomar posição. Se você quer o melhor para você e para as pessoas, então você tem que entender uma coisa, ou eu tenho que entender uma coisa. Eu não posso sair divulgando as minhas ideias e querer colocar todo mundo sobre essas ideias sem antes eu testar essas ideias minimamente dentro daqueles que pensam como eu. Parece-me que a saída para um mundo melhor, ela está ali. Então, nós podemos pensar diferente, e realmente pensamos diferente, nós três aqui, ou quantos estiverem. E aí eu apresento as minhas ideias, eu defendo minhas ideias, você defende, eu deveria defender as suas, porque aprender a pensar é você ter um ponto de vista. A Maria Clara desenvolver durante os 4 anos de universidade um pensamento, pelo menos dos erros que vocês não vão mais cair se um cara agitar uma bandeira, né? Seja para que lado que for. Sim, primeiro você fala, opa, peraí, mas essa ideia, ele pode me mostrar um modelo dessa ideia, onde ele pratica essa ideia, que sejam 10 pessoas, né? Porque se você quer praticar a ideia da não propriedade particular, você pode praticar com 10 pessoas. E essa ideia do socialismo utópico, ela era muito mais inteligente, porque lá você não obrigava, não fechava, não colocava muros, agora vocês têm que fazer assim. Quer dizer, essa coisa de que toda a obrigatoriedade, ela implica, principalmente numa universidade, ela implica em podar pessoas de sua liberdade. Então, quando você coloca obrigações, claro que a gente entende, você só coloca obrigações para quem ainda não está no grupo. E se eu coloco aqui como professor a possibilidade de vocês não serem reprovados por não comparecerem, é porque eu estou dando essa liberdade para vocês, por conta própria. Mesmo que isso incorra no risco de eu perder o emprego. E a forma que tanto o sistema comunista e capitalista usam para te intimidar é sempre cortar uma ração. Isso nós vemos em 5 histórias ali desse livro também que a Rosana Ketzer vai analisar. Ele faz isso aí. Onde ele faz isso na Romênia? Sim. Corta, ele tesoura, acabou. Sim, e aqui também, o tempo todo. Quando você vai, por exemplo, essa ideia de hierarquia, quando eu sou professor aqui, o aluno, em vez de falar comigo diretamente, vai ao meu superior, o meu superior me chama e me fala, olha, assim, assim, assim. Se ele for um cara que pensa em fato, se for meio, né, que não entende o que eu estou fazendo, e o que a universidade deve fazer, que também está na Constituição, não é na Constituição, a gente tem uma linha, né, que a universidade é fundada dentro de uma ideia, e que é essa ideia do livre pensamento, da reflexão. Então, se o meu superior me chama e me coloca, olha, eu sou assim, assado, se você não mudar, você vai perder o emprego. Então, a ameaça ao livre pensamento, aqueles que pensam, ela existe em todos. Quer dizer, quem que controla isso? É o dinheiro. E por isso que eu falo que a origem de todo mal é o dinheiro, mas não o dinheiro, porque nenhum objeto é bom ou ruim em si. Nem o dinheiro, nem a arma, nem essa cadeira, nem
pai pode pegar essa comida e jogar na cara da própria esposa, quando você está irritado. Então, não é o objeto em si, mas a ideia que está por trás do objeto. Qual que é a ideia que está atrás do dinheiro? É a ideia de que eu posso, alguém me deve alguma coisa. Alguém me deve alguma coisa. Eu posso cobrar alguma coisa de alguém. Mas de onde que vem a ideia de que eu posso cobrar alguma coisa de alguém? É porque eu me considero dono. Se eu me considerar dono de alguma coisa, então eu posso, ou digamos, aí se você retroceder à origem dessa ideia, da posse, aí você vai parar onde? No homem e na mulher. Imaginemos o primeiro homem e a primeira mulher. O cara olhou para uma mulher assim e falou: olha, ela é mais fraca. Então eu vou colocar aqui, ela vai fazer as coisas que eu quero. Quer dizer, aí você se apossa, a ideia da posse, da própria cobiça. Então você começa a exercer domínio sobre alguém, né? E daí surge toda a desgraça contra a mulher. Quando o homem olha para a mulher com a ideia de posse, que ela deve alguma coisa para ele, essa é toda a desgraça da mulher, até hoje ela sofre essas doenças. E mais do que isso, essa ideia da posse, então, ela passa o quê? Do jeito que o homem olhou para a mulher, para qualquer. E a mulher, por sua vez, também se adaptou a isso, então esse é meu. Né? São meus filhos, minha filha, meu filho, meu marido, e essa agora é a nossa propriedade. E dessa ideia, então, de que não são uma pessoa, você se aposta numa pessoa, como você se aposta das terras, porque na hora que a humanidade começa a crescer em muitas pessoas, então as tribos começam a disputar o espaço. E esse sistema monetário que a gente tem até hoje, ele é o quê? É a evolução dessa ideia, a ideia da posse. Então, para você, vamos dizer, o que a gente faz aqui, necessariamente nós temos, ou pelo menos é isso que eu faço com vocês, eu fiz comigo e agora eu quero pensar essa ideia com pessoas que têm outras ideias e querem argumentar ou contra-argumentar a favor, contra-argumentar no sentido de apresentar as suas ideias. É nesse sentido que eu leio a literatura, analiso as obras literárias e me apresento como mestre, como professor, né, dentro da universidade. E é esse direito de pensar e de que a gente se encontra aqui para refletir sobre essas coisas, mas que claro que é só uma faísca que depois vocês vão continuar, né? Cada um vai desenvolver a sua própria ideia. Mas o que nós temos então no pós-modernismo, o que é isso? Que é a realidade nossa. É de que você tem então um livro, esse livro aqui, a gente fala, então tem várias perspectivas também. Tem a perspectiva do comunismo e tem a perspectiva do capitalismo, pelo menos são duas perspectivas. Eu acho interessante esse texto, que eu fiquei até pensando, né? Quantos textos tem por aí que a gente não estudou na escola, no ensino médio? Porque isso levaria a uma reflexão dos dois sistemas, entende? Para que sim você possa debater na escola, não somente na universidade. Veja um texto rico desse, eu falo, rico mesmo, na minha concepção. Por que não ser debatido também na escola, no ensino médio, por exemplo, ali, nos anos finais do ensino médio? Porque seria interessante. É muito o preconceito. Então você tem medo, quando se fala assim, política não se discute, ou religião não se discute, ou sexo não se discute. Então você cria algo assim, quer dizer, aquilo que a gente deveria pensar, a gente não quer. A gente, justamente para você não, porque a gente não aprendeu a pensar, a gente tem uma ideia de pensar, significa assim, todo mundo tem que estar de boa, tem que concordar com todo mundo, senão dá conflito. O meu pai falava isso, não brigue, não quero, não faça isso. Então quando você tem uma ideia, alguém que pensa diferente, parece que assim, nossa, isso é um perigo. A gente deve ter a mesma ideia. Então
a forma como a gente foi educado que não permite o pensamento livre, mas o pensamento de uma forma que educa que ele é importante, a diversidade do pensamento é importante, e quanto mais a gente é diverso, e quanto mais a gente se abre para ouvir o outro, então, tanto melhor isso é. Né? Daí que vem as diversas perspectivas desses livros, mas a literatura do pós-moderno é o que, em última análise, para mim, é essas diversidade de perspectiva, que é muito bom, isso é um avanço já, né, de que agora todos podem falar e todos têm seu direito de defender a sua ideia, mas há uma crise. E qual que é essa crise? Ninguém está certo nem errado. Né? Então não há mais a ideia de que, como a Rosane Ketzel naquele texto sobre a pós-1989 fala, não há mais ninguém interessado em defender uma nação justa, né? uma ideia de que nós podemos melhorar. Não, você vive a sua vidinha, eu vivo a minha, você a sua, e tudo bem, cada uma a sua. Então é um isolamento, quer dizer, não existe mais um coletivo, né, que nós estamos lutando juntos. Então é fruto do capitalismo esse estilo de pensamento. É um individualismo crescente. Mas é natural que isso vai nos levar a algo que a gente vai ter de mudar. Porque isso é um egoísmo crescente e isso não vai ser bom para nós. Isso não é bom para ninguém. Até um ponto, quer dizer, tanto você ter a ideia do privado, eu falo assim, no lugar onde eu moro, o quarto meu, ele é o meu espaço privado. Ali eu tenho necessidade quando eu quero estar só, mas o resto da casa não importa, ela é coletiva, ela pertence a todos. Então essa coisa de que você tem certeza de que a tua particularidade, a tua individualidade não vai ser atropelada, isso é importante. Por outro lado, de que se você não sai dessa esfera do particular e não pensa no coletivo, também não tem graça, né? Porque é o coletivo que faz a vida, realmente, essa questão da sociedade. Muito bem, então paramos por aqui hoje. Na próxima aula nós vamos refletir sobre o realismo socialista, como que essa literatura alemã de 1945 até a queda do muro de Berlim na Alemanha Oriental, e depois a gente vai pensar também na Alemanha Ocidental, porque essa literatura ela tem dois modos. A Herta Müller entra aí agora? A Herta Müller entra aí agora nesse ponto? Não, a